Olá, gente. Estamos tentando. Peço perdão a todos que já tentaram entrar. Mari, nossa, muito obrigado, Mari, pelo seu apoio. Ô, gente, muito obrigado. Nossa, muito obrigado mesmo. Vocês são pessoas incríveis, viu? Por esse apoio nesse momento de prazer que a gente está tentando ter aqui. Não sei o que está acontecendo. Tô só aguardando a Drica voltar. Beijo, Mari. Beijos, beijos, beijos. Engraçado que eu tenho a sensação de que vocês estão me ouvindo perfeitamente, então não acho que a internet seja o problema. Ó, Rodriga, eu vou te chamar, me aguarda te chamar para ver se o que está acontecendo. Porque para mim parece que tá tudo de... Ei, Félix! Tinha te visto aí não. Tudo bem, amigo? Você viu? Saudade. Oi, Anne, boa noite, sumiu. Deve ter vindo aqui pela última vez, nem sei quando. Ai, Félix, tá ouvindo? Félix é sempre minha bússola também, ele e a Mari. Ai, gente. Ei, Ê! amigo! Ah, até que enfim! Harry, boa noite. Aleluia! Harry, tô aqui esperando ele também. Ô, gente, o que tá acontecendo? Não sei. Deixa eu melhorar a luz aqui, peraí. Nossa, meu Deus. Ai, tô até Que emocionado. pá! Saudade, Eu gente. também! Ai, que saudade. Eu também! Morrendo de saudade. Nossa, eu tô com uma saudade de vocês, Também. gente. Vocês não fazem ideia. Nossa, eu tô muito emocionado. Ai, Muito. também. Ai. Nossa, peraí. Vai borrar, vai borrar, vai borrar. Manda um beijo pra tia, tá bom? Pro tio. Fala que eu tô com muita saudade deles, do Lucas também, que eu amo ele de paixão. Tá todo mundo Tá? acompanhando aqui. Elude. Vamos lá. Pessoal, perdão pelo atraso. Agora a live finalmente vai poder começar. Ei! Estamos encerrando o mês de setembro. Começou com o pé direito, eu acho, né? Eu fui convidado pela Cessa para fazer uma live e nós conversamos sobre a mulher. Olha que tema lindo. Depois disso, eu conversei com o Harrison sobre a Marvel. E aí, eu recebi o Del, conversamos sobre o totalismo. E na semana passada, com o Thiago, a gente conversou sobre o curta-metragem. E hoje, eu recebo uma pessoa que, como vocês já podem ter percebido, é minha parente, pelo sobrenome, né? A Drica Bitarel. A Drica é escritora e é carioca, ao contrário de mim, que sou mineiro. Mas ela tem um pé e o coração em Minas Gerais. Né, É isso aí. de antigos romances de banca, apaixonada por terno com o período medieval. Ela adora viajar, ama conversar com os leitores e com as leitoras de seus livros. Adora boa música, cervejas artesanais e vinhos. Essa parte eu adoro mais ainda. Oi? Essa parte das cervejas e o vinho a gente adora mais ainda, né? Ah, quem não, né? Quem não? Eu sou mais do vinho, mais abafo, mais abafo. Mas continuando apresentando ela, inquieta, curiosa, aventureira, polímata, Adriana se diverte facilmente inventando receitas e consertando coisas. Conheceu o amor de sua vida depois de muitas cabeçadas. E mesmo tendo jurado que não faria isso de novo, se casou com ele. Que ótimo! Ótimo. É mãe Piada de um interna. garoto adorável, que eu super gosto dele. Um beijo, Lucas. Adora gatos. Divide a casa, a cama, o sofá e o tapete com 6 deles. Tem 6 obras publicadas, sendo 4 delas da saga medieval Radegund. E agora vai lançar o 5º livro da série, Corações Sombrios. E neste ano também ela comemora o 10º aniversário da primeira edição publicada de
Reino dos céus. Esqueci. Como? Reino dos céus. Reino dos céus. Com vocês, seja bem-vinda, Adriana Vitarello. Oi, gente, boa noite. Depois do parto, da gente conseguir entrar nesse Instagram, né? Eu acho que é gente demais fazendo live. É verdade, amiga. Mas conseguimos. Que bom. Conseguimos. É uma alegria estar aqui conversando com Pessoal, você. Quem diria que um dia a gente ia estar aqui fazendo uma live. fazendo uma live. Pessoal, eu gostaria de dizer para todos vocês que a Adriana, ela não somente é apaixonada por ler e escrever, ela realmente é apaixonada pela época da Idade Média, né, período medieval. Eu nem sei como que você prefere chamar. Ela faz um trabalho de pesquisa incrível, absurdo. Ela lê muito sobre esse assunto. Ela sabe do que ela está falando. Se ela vai falar sobre a Idade Média, pode ter certeza. Ela sabe do que ela está dizendo. E eu gostaria de te perguntar, Drica, afinal de contas, o que é período medieval? Então, o período medieval, ele está compreendido, né, didaticamente, ele foi didaticamente, né, dividido, vamos dizer assim, da queda do Império Romano no Ocidente, né, a deposição do último imperador, que foi no século V, até a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos, que foi foi no século XV, 1400 e alguma coisa, né? Então, isso foi didaticamente dividido assim. Essa primeira referência, né, a essa divisão você encontra no manuscrito de Leonardo Bruni, um historiador italiano, no ano de 1440 e alguma coisa, que eu não me lembro. Então, é a primeira referência ao período medieval. Esse termo Idade Média, ele foi cunhado já nessa época de 1400 e pouco, quando estava começando o Renascimento, como uma forma pejorativa, entre aspas, de colocar esse período como se fosse um período de estagnação entre a Antiguidade Clássica sim. E o Renascimento, né? Quando, na verdade, foi um período de muito crescimento. Foram 1000 anos, né? E é impossível que nada tenha acontecido com a humanidade em 1000 anos. É interessante a gente falar também que o período medieval que a gente conhece aqui, de uma forma, vamos dizer assim, um senso comum, né, ocidental, ele está muito focado ao período da Europa ocidental, né? Da Europa. Porque Isso. você tem a história medieval do leste europeu, dos países escandinavos, o Japão feudal, a China feudal, Índia, Oriente Médio, África, com grandes impérios. E todos foram, por conta da nossa educação eurocêntrica, foram impérios que foram sendo suprimidos da nossa história, dos nossos saberes, e a gente acabou focando só nessa história da historiografia europeia, judaico-cristã. Entendi. Drica, só antes de passar já para o segundo tópico, dizer que o seu sobrinho Miguel tá mandando um beijo pra gente. Beijo, Miguel. Beijo, Miguel. Beijo pra quem mandou beijo e a gente não conseguiu ver. É muito rápido, Elimar, né? mandamos lembrar que foi uma das suas primeiras leitoras. Foi sim, Elimar. Leitora, incentivadora, parceira, consultora, entendeu? Que bom. Elimar Que bom, pessoas que incentivam, né? Drica, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou, gente, só antes da gente entrar no tema dos filmes, né, e tal, como que começou isso de você começar a escrever? Você sempre teve essa vontade de começar a escrever? Você já está com 6 obras, Sim. né? Não são 6 mesmo, já está indo para a próxima Sim. agora. E você sempre quis, ou isso começou depois de você mais adulta? Não, assim, eu sempre gostei muito de ler. Né? Você conhece minha mãe, sabe? Minha mãe também sempre foi uma leitora, minha mãe é formada em letras, eu lia muito, tive acesso a obras que as pessoas da minha idade, criança, adolescente, não teria acesso por conta do que ela tinha em casa. E desde muito pequena eu gostei de ler.
E escrevia, desenhava, escrevia muito, e histórias em quadrinhos, e criava historinhas e poesias, aquela coisa toda. E aí, quando foi, não me lembro que série naquela época, mas eu devia ter uns 12 anos, teve um projeto na escola da professora de literatura, que cada um ia escrever uma história, um livro, né? Foi um projeto que durou alguns meses e no final das contas eu tinha um livro de mais de 100 páginas. E foi assim. Nossa, tipo, desculpa, né? Desculpa. Mas foi, assim, eu era muito criativa, muita imaginação, e eu criei, era uma história de ficção científica. Na época eu gostava muito de animes e tal, então tinha uma pegada muito assim. E dali começou, e a série, né? A gente tinha. A Elimar, a gente se conhece dessa época, né, do falecido Orkut, né? Que o pessoal aí que nasceu pós 2010 nunca viu, né? Tipo eu. Eu não sei o que é isso. Tá. Ai. Sei. Mas enfim, existia uma comunidade chamada Adoro Romances. E foi legal, assim, porque foi juntando pessoas do Brasil inteiro que gostavam de romances, antigos romances de banca e romances de uma forma geral. E, poxa, isso é sério. E aí que eu começava a conversar. E dentro daquela comunidade, que era um fórum, né, da internet, a gente começou a escrever, propor de desenvolver, cada um desenvolveu uma história e aí começou a crescer, a personagem começou a nascer, né? E dali para isso começar a virar um projeto de livro, né? O resto é história. A gente começou a construir a partir dali essa saga medieval. Ah, bacana, Drica. Bom, gente, então vamos lá. Eu e a Adriana, né, eu pedi a ela uma ajuda, porque eu, enquanto cinéfilo, enquanto colunista, tenho conhecimento de obras e tal, mas eu queria dela obras que pudessem trazer um conteúdo, que ela pudesse abordar algumas questões pontuais de maneira um pouco mais profunda. Após algumas conversas, ela pensou e aí ela sugeriu dois filmes. O primeiro deles é de 1968 e o outro é de 2005. O de 1968 foi baseado em uma peça de 1966 de James Goldman. Ele se chama O Leão no Inverno. Ele concorreu a muitos prêmios no Oscar do outro ano. Venceu como roteiro adaptado, muito merecido. É um roteiro extremamente denso, profundo, de uma série de discussões familiares que mostra não somente o quanto o poder, porque ali era uma relação de poder, já que o filme se passa na vida do rei, né, no rei Henrique II, da esposa dele e dos filhos, mas também o quanto relações familiares geram conflitos muito graves e muito perturbadores. Eles disputavam, os filhos disputavam também o amor dos pais, por que ama mais a mim, por que ama mais o outro. E tudo é muito profundo, é um filme muito antigo, de uma didática cinematográfica que não se vê mais. E que vale a pena por isso até. Não que os filmes de hoje sejam ruins, pelo contrário, hoje são feitos filmes maravilhosos. Mas filmes com diálogos como esse filme não se vê. Diálogos enormes, de muita qualidade. Dirigir diálogo assim Densos, deve ser né? de uma dificuldade absurda, né, Adriano? São muito Mas assim, densos. é claro que no filme você conta com atores assim, de um peso absurdo. A atriz do filme ganhou o Oscar na época de melhor atriz. Ela é a atriz mais premiada da história, que é a Katharine Hepburn. Faz Adoro. um trabalho ela faz um trabalho realmente emocionante no papel da rainha. E o diretor Anthony Harvey foi a primeira participação do Anthony Hopkins no cinema. Para quem não conhece, ele fez recentemente o filme Dois Papas no papel do Papa Bento XVI. E ele venceu como melhor ator no Oscar por um dos filmes mais completos da história. E um dos melhores também, O Silêncio dos Inocentes, no papel de Hannibal Lecter. Drica, vamos começar pela rainha Eleanor.
ela é presa no filme. Sim. E ela volta para casa, que é quando tudo começa, no Natal. Afinal de contas, isso é possível, isso era possível acontecer, era possível uma rainha ficar presa. Como se deu isso? O que há de real nisso? O que não há de real nisso? Não, era possível, aconteceu. Eleanor de Aquitaine ficou confinada, né? Não era uma prisão, a prisão dos nobres era muito comum, né? Deixa eu só contextualizar. Era muito Tá. comum nesse período, devido às disputas de território, né? Você estava tendo o começo da formação do Estado monárquico unificado, aquela coisa toda, e era muito comum as brigas entre os feudos, né? As batalhas entre os senhores, os pequenos reis, né? Eles aprisionarem em troca de resgate o outro nobre. Era uma prisão, né? De luxo, vamos dizer assim, É uma prisão de uma luxo, assim. prisão de Ela não luxo. podia sair, Ela ficava né? confinada, né? Então, o que Sim, aconteceu? entendi. A Eleanor o Henry é o segundo marido dela. Ela tinha sido casada com o rei Luís da França e o casamento deles foi anulado. Ela era a herdeira mais rica da Europa. Ela possuía não só Aquitânia, mas como vários outros condados e ducados. Ela tinha uma fortuna enorme, então ela era a noiva mais cobiçada da Europa. Né? E poucos meses depois que o casamento dela com o Luís da França é anulado, ela se casa com o Henry da Inglaterra. Ele tinha 19 anos e ela já tinha, acho que 20 e poucos para 30 anos. E sucede, ela dá vários filhos a ele, né? Como a gente vê alguns dos filhos no filme. E num momento qualquer, existe o casamento deles esfria, né? E o Henry era muito dado a amantes, ele era muito mais jovem do que Eleanor. E sucede uma revolta, ela acaba criando uma revolta, fomenta uma revolta junto com os 3 filhos mais velhos, né? Então no filme é até citado que o Henry, né, o Henry Júnior, vamos dizer assim, morre logo após uma dessas revoltas. E Henry, o rei, aprisiona então Eleanor, confina, separa ela dos outros filhos para que ela não pudesse nem influenciar politicamente, né, como mentora de um plano, nem financeiramente, mais uma revolta contra ele, entendeu? Então é tanto perfeitamente possível e verídico. As cortes de Natal, como acontece no filme, elas aconteciam realmente, né? E essa especificamente do filme, ela é uma licença poética, né, em nome da questão dramática. Não houve uma corte de Natal na França, em Caen, nessa época, mas elas existiam e a história da prisão de Heleno é absolutamente verídica. E ela só foi libertada quando Henry morreu e Richard assumiu o trono. Entendi. E é. Ai, meu Deus. Deu uma travada. Gente, eu tô mexendo. Não, é o Instagram mesmo. Deu uma travada, o Instagram É, parou. gente, só aproveitar, eu tô vendo aqui pessoas que eu conheço. Tainara, beijo, tchau, tchau. Manda um abraço pro Luciano. Varley, como eu prometi, beijo para você especificamente. Das outras pessoas que estão participando, suas amigas, Drica, um grande Beijo para beijo todo para elas. mundo. Agradece a elas por mim, tá, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Ô Drica, no filme é Ah, comentado uma coisa sobre divórcio, sim. né? Que o rei queria ir ao Papa para conseguir o divórcio com a rainha Eleonora para poder ficar com uma moça, eu não sei como que pronuncia, não sei se é Alés. Alaís, Alés. a, Alés. Alaés, É. é assim, whatever. É, e eu, pelo menos, posso estar enganado, mas se eu bem me recordo, Ah. essa coisa do divórcio é um mote da, de uma saída da Inglaterra, da Igreja Católica. É reforma que fala.
Vamos lá. Nesse período, você está falando, te ajuda. Igreja anglicana. Foi bem anterior. A igreja anglicana já foi. Eu fiz até. Você me fez. Só que foi depois, né? Século XIII. Você me fez. Foi em 1534. Eu anotei aqui porque eu fui dar uma olhada. Na verdade, o que então foi bem depois. Foi bem depois. Vamos lá. Tá. Isso que eles falam no divórcio, na verdade, é a anulação. Nessa época, a igreja ela só permitia a anulação do casamento em alguns pontos muito específicos, né? A incapacidade, né, do homem ou da mulher, né, ter a impotência, vamos dizer assim. Tinha até um termo que eu anotei aqui, impotência quendi, né, que era a incapacidade de um dos nubentes ter relações sexuais. A incapacidade de gerar filhos, né? Ou então a consanguinidade. E aí a questão da consanguinidade entre a nobreza era fato, né? Porque o que mais existia eram os casamentos consanguíneos, né? Para se manter as dinastias, né? O sangue nobre naquela linhagem não dava para você expandir muito, porque senão ia ser uma disputa eterna por terras, o poder se diluiria. Então era fato. Mas existiam essas brechas, né? Da igreja, nos cânones da igreja que regiam as leis do casamento. Então, por exemplo, o casamento de Eleanor com Luís da França, ele foi desfeito sob a alegação de consanguinidade em 4º grau, né? Que era o primo do primo do primo do primo. Todo mundo sabia. Mas quando ela não deu herdeiros masculinos a Luís e o negócio azedou de vez, aí eles foram ao Papa. Primeiro Papa, eu não me lembro qual foi o Papa na época, mas ele recusou veementemente e aí depois começou a briga entre eles, foi muito grande, começaram as disputas e ela queria a Aquitânia de volta, aquela coisa toda, e por fim aceitaram e anularam o casamento dela. Então, assim, a figura do divórcio, como a gente entende, como existe hoje, ela não existia. Existia a anulação. Entendi. E uma curiosidade, né, nessa questão da consanguinidade é que existiam especialistas em construir árvores genealógicas que comprovassem consanguinidades. Ui, minha câmera... Tranquilo, pode arrumar, eu espero. Então, existiam esses especialistas em criar árvores genealógicas para justificar, criar uma consanguinidade e anular casamentos. Isso virou quase que uma profissão na Idade Média. Gente, que coisa, né? Muito doida, né? Eu vou entrar num tema que eu confesso que, inevitavelmente, ele foi interessante. Foi um tema que me chamou a atenção. Sim. E eu queria entender o que é isso, afinal de contas, o que se deu, né? Se é que se deu e tal. Se foi uma licença poética, igual você apontou, né? De um outro momento do filme, ou se não, se é possível sim. Tem um momento do filme em que há uma conversa do futuro rei, Ricardo, que era o favorito da rainha. Isso. Ele era o favorito da rainha e o favorito do rei era o John. Né? E há uma conversa do Ricardo com o rei da França. Com Philip. Isso, Philip, né? E ali, eu acho, não é nem que eles dão a entender, não. Pelo menos fica bem claro que houve uma relação entre eles, uma relação homossexual entre eles. O que era isso? Isso aconteceu ou não? Tem nada a ver? E como isso era visto na época? Então, a igreja, em seus cânones, considerava a sodomia um pecado passível de morte. Coloca do ladinho. Alguns historiadores, né, durante muito tempo, né, alguns não, durante muito tempo, os historiadores, até mais ou menos a metade do século XX, se recusavam a examinar
a homossexualidade, ou como a gente vai ver mais para frente, a bissexualidade de Richard, né? Isso era comum, era muito comum. A despeito do que a igreja dissesse, era muito comum. Era muito comum relacionamentos com camareiros, era muito comum relacionamento entre rapazes, entre escudeiros, isso era muito comum. Era feito vista grossa, né? Porque era o Estado praticamente teocrático na época. Então, assim, faz de conta que a gente não está vendo e contanto que não seja escancarado. Mas a relação, eu separei até um trecho muito interessante que o James Haston... Fala para nós. O James Haston Jr., que é um dos historiadores e autores, que ele escreveu uma biografia, uma história de Ricardo Coração de Leão e Saladino, que foi o arquirrival dele, né? E, enfim, chama-se Guerreiros de Deus, esse livro. E ele destaca uma passagem dizendo assim: na deliciosa ginástica verbal para transformar o homossexualismo num sentimento sublime, Gerald, o arquidiácono de Gales, afirmou que Richard tanto honrava Philip que de dia comiam à mesma mesa, no mesmo prato, e à noite dormiam na mesma cama. E o rei da França amava-o como a sua própria alma. Né? Philip ele era 8 anos mais jovem que Ricardo, e eles tinham tido uma infância juntos, cresceram praticamente juntos, que as dinastias eram muito próximas, né? E existia aquela tradição dos filhos irem estudar na casa de outros nobres, então eles tiveram essa relação. E Richard teve realmente uma vida amorosa extremamente conturbada. Richard poderia ser comparado, em termos de energia, a Alexandre o Grande. Ele era inquieto, ele, ao mesmo tempo que ele era um governante, ele era um guerreiro. Tanto que quando... Ele era mais guerreiro, na verdade, do que qualquer coisa. É aquela epítome do cavaleiro, príncipe cavaleiro medieval, né? Tá personificada em Richard. Tanto que quando o Henry assume, Richard mal passa, ele só vai à Inglaterra para ser coroado e leva os seus exércitos para retomar Jerusalém, que seria a terceira cruzada, né? Mas a verdade é que Richard, né, hoje, a maior parte dos historiadores aceita que Richard era bissexual. Entendi. Então isso é Procede, real mesmo, né? Procede. Ok. Uma outra coisa que cinematograficamente me agradou muito no filme, e que eu não sei se é possível, né, que tenha sido desse jeito, apesar de eu saber que, pelo menos o que me foi... Oi? A minha câmera aqui toda hora tá resolvendo desmaiar. Porque o que já me falaram, né, em momentos de faculdade ou de colégio, mas nesse caso é mais faculdade mesmo. Apesar de não ser aprofundado, que a temática não era a Idade Média, né, o período medieval, a questão da suntuosidade dos castelos, né, dos grandes palácios, das roupas. E não se assusta com barulho de cachorro, não. Tá? Toda hora tem um cachorro. Não, o cachorro da vizinha. Fazer o quê? Faz tranquilo. Do vizinho nosso aqui. E esse filme, ele mostrou uma idade média que eu gostei de ver, que eu achei mais plausível. Que é o quê? Um castelo grande e tal, com uma suntuosidade, que eu achei uma suntuosidade possível e plausível para a época. Quase espartana. Escuro. Oi? Quase espartana em um Leão no Inverno, né? Não, eu tô no Leão no Inverno. E assim, tudo muito escuro, pessoas sujas, grosseiras, né? As ruas, assim, o pouco que mostra de extra castelo era tudo muito sujo, as pessoas com rostos sujos e tal. E era isso mesmo? Ou não? Existe uma Idade Média suntuosa? Existe uma Idade Média mais obscura? Não sei. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Ao contrário do senso comum, né? A Idade Média não foi uma época de imundícia absoluta, nem foram 1000 anos sem banho, como tem uma obra que fala isso, né? Apesar dessa aparência suja, né, entre aspas, que tem no Leão no Inverno, você pode ver claramente, tem uma cena
logo no início do filme, que aparece o Henry se levantando enrolado numa pele, quebrando o gelo e lavando o rosto numa bacia. Tem. Ele está saindo da cama, amanhece, tem um plano assim, aparece a janela e ele se lavando. Isso dali é uma alusão, né, à questão da higiene. Em Cruzada, né, já que a gente está falando de higiene, tem uma cena, a gente, né, eu não sei se a gente chegou a esclarecer que a gente assistiu a versão do diretor, então essa cena, por exemplo, que aparece o pessoal acampando, os cruzados da beira do rio acampando, e que um cavaleiro, ele abaixa, ele pega como se fosse uma escova para limpar os dentes, e aí o outro se lava, aí tem um que vai fazer xixi rio acima. Aí o que tá mais embaixo briga com ele, tipo assim, como assim? Ele tá fazendo xixi na água que a gente vai se lavar, né? Então, para você ver, a questão da higiene não era isso que a gente está falando. Tem vários trabalhos que falam sobre esse assunto. Mas você tem uma noção, eu até anotei aqui para a gente, porque isso é fatalmente, quando fala em Idade Média, vem esse assunto da limpeza, tá? Em Paris, na Paris do século XIII, existiam 26 banhos públicos registrados e com a permissão do rei, para que os pobres, as pessoas do povo, pudessem se lavar depois que saíssem do trabalho. Eram banhos públicos, tá? Depois dessa cena do Henry se lavando, eu não me recordo se tem alguma outra com essa questão de higiene. Acho que em Cruzada tem mais, né? Tem mais imagens. Tem a Sibila quando ela se banha. Cruzada eu lembro, mas assim, lembro também essa do Leão. No Leão do Inverno que eu me lembro, assim, que mostre mais claramente a questão da higiene. Mas o fato é que por conta daquilo que a gente comentou antes, né, da questão pejorativa da Idade Média, né, no próprio Renascimento, os escritores do Renascimento que quiseram retomar a Antiguidade Clássica, foi uma forma deles se sobressaírem como os iluminados, então quem veio antes de mim era tudo ruim, ninguém tomava banho. Mas a verdade é que você tinha tratados, inclusive, de higiene infantil, que pregavam, por exemplo, que o bebê tinha que ser banhado no mínimo 3 vezes ao dia. Os mosteiros, o banho ele era vetado banho nu, né? Era vetado aos monges, mas os pacientes, os doentes, deveriam ser banhados, né? Os mosteiros, eles eram os pronto-socorro da época, né? As pessoas iam para o mosteiro para se convalescer, para se tratar. Então, assim, essa imagem da Idade Média muito suja, ela não é verídica. Isso daí foi criado pelo senso comum, né? Foi uma imagem construída que hoje a historiografia moderna, ela já está desconstruindo completamente. O que acontece é que você não tinha, por exemplo, quando houve a queda do Império Romano, as invasões dos visigodos, dos godos na Europa, e você sabe que Roma tinha feito todo aquele sistema de termas, de banhos, aquedutos, né? Então o acesso à água era mais fácil, aquela estrutura foi destruída, né? Então reduziu-se a questão do banho público, né? Do lavar-se, do acesso à água, ela ficou mais restrita. Então, por exemplo, a pessoa em casa, você não tinha o toalete na casa comum do camponês, do servo, do aldeão, mas ele tinha uma tina, então ele se lavava, ele se limpava, né? Em tapeçarias medievais, em iluminuras, né, do século X, XI, XII, você vê, por exemplo, em desenhos que tem mesas, jantares e tal, sempre há uma bacia com um jarro, ou numa imagem de alcova, né, num quarto, por exemplo, há uma bacia para se fazer um desenho de uma bacia com um jarro. É sempre possível você ver isso. Então, no contexto medieval da Europa, não é totalmente verídico, né? Lógico que guardadas as devidas proporções, não tinha essa higiene como a gente conhece hoje, mas eram sim. E se você se deslocar para os estados do sul da Europa, que aí tem uma influência, né? A Espanha, que era a Andaluz, tem muita influência islâmica, muita influência bizantina, aí que os padrões de higiene eram mais elevados ainda.
porque eram zonas quentes e que tinham muita influência tanto muçulmana quanto bizantina. E aí Nossa, muito legal o isso, hábito viu? do banho, da higiene, Muito cabelo, legal de mesmo. tintura de cabelo, hidratante, tudo que você tem hoje, Uhum. entendeu? Maquiagem existia naquela época. Nossa, assim, realmente, eu confesso, assim, toda a live, na minha opinião, que está sendo dito, tudo que você trouxe, sendo enriquecedor para mim, enquanto né, conhecimento de história, apesar de normalmente ler mais sobre o século XX. Aham. Né, eu gosto muito de estudar guerra, mas essa questão do ver a Europa, né, essa Europa da Idade Média, como um período realmente em que as pessoas não tinham preocupação com a higiene, é uma coisa que para mim era mais do que solidificada na minha É o cabeça, que você entendeu? Eu aprende nem na precisava me escola. preocupar em questionar isso, né? Exato, Em exato. criticar isso. Até por isso foi até legal ter trazido isso para você, porque eu trouxe como se o filme tivesse acertado. Então, na verdade, foi uma visão, digamos assim, preconceituosa do filme. Uma visão A senso comum, visão dele é aquela né? visão média, assim, o filme é de 1968, né? 68, Isso. então. Ainda É. tem uma visão da historiografia antiga, né? Ainda a influência do iluminismo, do renascentismo e tal, que jogava essa obscuridade, esse obscurantismo sobre a Idade Média. Quando Entendi. esses O, estudos já começaram a clarear isso bem depois. Ô, Drica, eu vou passar para o cruzado Aham, porque eu estou começando a ficar um pouquinho preocupado com o tá. horário. Apesar da gente ter demorado para entrar, né? Aham. Mas a gente está aí, o nosso papo está estendendo e tal. Pessoal, para quem não assistiu, o Cruzado é um filme mais novo e ele é mais pop, digamos assim, do que o Leão no Inverno. Leão no Inverno realmente é um filme bem denso, é um filme de bastante concentração para assistir, são Sim. diálogos bem profundos, mas que eu particularmente recomendo demais enquanto cinéfilo. Dos dois foi o que eu gostei mais até. O Cruzada é um filme mais pop, com um ator também pop, com Orlando Bloom no papel principal, um Barão de Ibelin. Ibelin. Ibelin, Ibelin. desculpa. Tem a participação da Eva Green, tem a participação de um ator que tem assim um dos narizes mais Lindos do mundo. cinematográficos da história, que é o Liam Nisso. Neeson, que fez A Lista de Schindler. Ele era o Schindler. Tem também Jeremy Irons. Ele foi dirigido por Ridley Scott. E a gente vai começar perguntando para a nossa convidada, Drica Bitarello. Afinal de contas, Drica, o que é isso? Cruzadas. Então, vamos lá. As cruzadas foram um movimento de guerra, né, cristão, né, de iniciativa religiosa, que começaram em 1096, né, a partir de um discurso inflamado do Papa Urbano, conclamando, né, a famosa frase Deus vult, né, Deus quer, que eram para retomar a cidade santa das mãos dos infiéis, que eram os muçulmanos. Aí, o que a gente tem aí? Algumas motivações por trás. Nessa época, a Europa ainda estava muito fragmentada. Em pequenos estados, né, pequenos feudos, e eles viviam brigando entre si. A população vinha crescendo, o povo ficava se estranhando, a igreja não tinha domínio de nada. Então, uma das motivações foi tirar cada um, né, só para a gente ter uma ideia, é como se cada prefeito de cada cidade tivesse o seu próprio exército. Se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, entendeu? O prefeito de Cabo Frio, aqui onde eu moro, resolveu brigar com o prefeito de Araruama. Aí ele vai leva o povo lá e, enfim, era mais ou menos por aí a história, resumindo e simplificando. Então, a igreja, né, resolveu tirar, vamos pegar esse bando de homens sem ter o que fazer e brigando aqui, vamos mandar brigar lá fora, né?
e conclamou uma cruzada com um discurso inflamadíssimo, e essa, inclusive, é chamada essa primeira cruzada, a cruzada dos pobres, porque foi o povo, né? As pessoas largavam tudo naquele furor, e era casa, carroça. Então, além das forças dos soldados, iam as famílias, o burro, o periquito, o papagaio, o cachorro e o vizinho. E foi aquela massa de gente, Europa fora, né? Eles devastaram, inclusive, uma coluna humana, devastaram várias cidades no caminho, assassinaram judeus, e foi aquela coisa, aquela inflamada. Por fim, chegaram, né, em 1099, às portas de Jerusalém, né, aquela coluna, você vê, de 96 a 99 foram 3 anos, e quem se interessar pela história vai ver a devastação que essa coluna fez na Europa. Diziam que cidades e vilas inteiras ficavam vazias porque as pessoas todas abandonavam tudo e iam para lá, nas terras onde jorravam leite e mel. E, enfim, tomaram Jerusalém, foi o massacre, né? Mataram os francos, né? Eram chamados os invasores francos. Foi a primeira cruzada. E retomou Jerusalém, que estava então sob o poder dos muçulmanos, né? Porém, era livre ao culto de qualquer religião, que eles muçulmanos consideravam o povo do livro, né? Que são os judeus, os cristãos, né? E os muçulmanos são todos povos do livro. Então eles tinham direito a livre culto, ou seja, Jerusalém ela não estava fechada ao acesso dos cristãos. Mas houve essa movimentação política, né? Por isso. Existia também o fato de que entre 70% e 80% do ouro circulante do mundo ele estava em terras islâmicas. E a Europa estava completamente empobrecida por conta dessas disputas internas. Então você tem aí, tirando uma população, jogando para outras terras, fazendo uma guerra de conquista e ocupação, né? Que começou o movimento das cruzadas. Elas duraram até o final do século XIII, né? Porque quando eles fundam os estados latinos de Jerusalém, tomam toda a região costeira ali onde é Síria, Líbano, até quase chegar no Egito, né? Próximo da costa, mais ou menos da costa da Turquia, na altura de Chipre, até quase o Egito, toda a região costeira ali se tornam os estados latinos de Jerusalém, divididos nesse sistema de feudo europeu que eles conheciam. E vai até o final do século XIII, se eu não me engano, com a queda de Acre, que é a última cidade, né, que aí eles vão perdendo esses domínios, e a última cidade a cair é Acre. Aí é a última cruzada, se eu não me engano, foi a nona cruzada. E aí encerra esse movimento das cruzadas ao Oriente Médio. Entendi. Eu não vou adentrar muito no cruzado, tá? Porque, assim, por uma questão de tempo mesmo, eu falei com você que o Leão do Inverno ia render. Muito. Fico feliz, né? Só uma questão, né? Eu vou fazer uma pergunta e depois uma fala final e vou te pedir a sua opinião. Porque é o seguinte, no Leão no Inverno, um padre, Leão no Inverno não, no Cruzada, um padre diz que a mulher do protagonista, né, o Barão de Ibelin, que na época, pelo menos pelo filme ainda o Balian, era, né, que ela, por ter se matado, ela teria que ter sua cabeça cortada. E, ao mesmo tempo, ele puxa um colar que ela tinha com uma cruz. Eu queria trocar com você a seguinte opinião sobre esse momento do filme. Porque o que acontece? Ele é um padre, né? Então, ele viveu naquela cultura de que uma pessoa que se mata, ela possui, isso eu estou falando a visão que eu tenho, que eu já vi, tá? Depois você me corrige à vontade. Ela é indigna, né? Indigna do que vai vir depois, do paraíso, seja lá o que for. No entanto, ele pega
esse colar dela e puxa. Aham. E além de puxar o colar, ele ainda por cima zomba do marido dela, né? Dizendo, assim, é um momento claro de zombaria o que ele faz ali, quase que um deboche Sim. mesmo. Como que você vê isso hoje? Porque é claro que hoje você não enterrar uma pessoa porque ela se matou é algo, pelo menos ao meu ver, impensável. Mas essa atitude do padre, se fosse isolada, se fosse uma atitude isolada, você continuaria achando ela cruel? Então, Não sei se eu me fiz entender. Assim, essa entendi. coisa de não pode enterrar, tem que cortar a cabeça. Assim, Porque a contextualizando. legislação, os cânones, né, a legislação, desde o direito romano, ela sempre foi muito cruel com o suicida, tá? O suicida, o corpo do suicida e sua família sempre foram, desde o direito romano e até mesmo entre tribos pagãs, saxãs, germânicas, sempre foram objeto de medidas penais. Então, por exemplo, no filme Encruzada, né, essa parte do cortar a cabeça, que ele manda cortar a cabeça da mulher, ela tem na versão do cinema. Na versão do diretor, tem o rapaz que ainda discute com ele e fala que está sendo enterrada na. Você se recorda disso? Vitor, você sumiu. Oi, Ah, agora Adriana? apareceu. Hum. Então, existia, por exemplo, tem um cânone de um bispo, por exemplo, isso foi um exemplo que eu trouxe só para ilustrar, de arcebispo Ecbert de York, na Inglaterra, é um cânone de 740 depois de Cristo, que fala que os suicidas não deveriam receber a sepultura cristã. E esse cânone ele prevê ainda penalizações judiciais para a família do suicida, que era perda de terra, perda de bens, enfim, uma série de sanções. Tá? Do direito na França existia a figura do justicier, que é fazer justiça, literalmente. E o perdre son corps, que era perder o seu corpo. No direito germânico e no inglês, existia uma expressão que em alemão eu não sei pronunciar, mas que literalmente queria dizer pagar com o pescoço. Então existia, por exemplo, o suicida, ele tinha cortado, colocado entre dois animais, os corpos separados, em algumas culturas enterrado de cabeça para baixo, virado com o rosto para baixo. Então isso não é uma alegoria que existe no filme, isso realmente era previsto e era do direito, né, do canônico, né? E o que ele faz ali é porque ela não. E assim, e quando o rapaz, eu lembro que o que está ajudando ele a enterrar, que está cavando lá o buraco, fala que ela se suicidou, que ela ficou louca porque ela perdeu o filho. A depressão, que era chamada de melancolia ou assídia, ela já era conhecida superficialmente, mas ela não era desculpa para o suicídio, aos olhos de Deus, vamos dizer assim, né? Isso vem de uma interpretação do mandamento não matarás, que eu não me recordo onde que está essa referência agora, mas que fala que esse não matarás, ele não se refere apenas ao outro, e também a si mesmo. E que por isso viriam essa série de sanções cruéis, né? Então, e a questão da encruzilhada, ela veio de uma tradição pagã, que era para o fantasma não saber para onde ir e não ia voltar para casa assombrar as pessoas. Ô, Drica, eu vou encerrar Aham. essa live maravilhosa te pedindo somente mais uma coisa e torcer para o nosso tempo não Não acabar, acabar. porque eu fiquei um pouco desregulado com né, com aqueles início, E já que estão é o pedindo segunda seguinte. parte da live aqui. Então vamos fazer um dia. É, qual é a sua opinião sobre resquícios do período medieval nos dias atuais? Você Como tem assim? opinião nesse sentido ou você acha que não, passou mesmo? Oi?
resquícios do período medieval. Tudo da gente é um resquício, porque a história ela é contínua, né? É um tempo. Eu tenho construções daquela época que sobrevivem até hoje, em filmes, em coisas. Agora, em termos de comportamento, é muito. Falam, por exemplo, de estamos voltando à Idade Média, por isso, aquilo, outro e tal. E isso, na verdade, em parte, é a ignorância do senso comum, né? Que não conhece o período a fundo, vem dessa historiografia ultrapassada, né? Que era ensinado aí até mais ou menos a década de 90, 2000, não sei como é que está hoje o ensino de história nas escolas, né? Mas eu tive esse tipo de educação. Então, assim, eu não acho que hoje a gente tenha esses resquícios medievais no sentido pejorativo que as pessoas colocam, né? Eu vejo resquícios medievais, sim, na arquitetura, o moinho, que é um dos engenhos que nasceu no período do início da Idade Média e que proporcionou vários avanços, o arado peitoral, entre outros, a charrua, né, que são instrumentos agrícolas que permitiram a humanidade crescer. Foi um período de intenso, né, as cruzadas, apesar de serem movimentos de guerra, foram um movimento que permitiram um intenso comércio, intercâmbio de cultura, informação, tradições entre os povos bizantinos, do Oriente Médio, da China, da Índia e até mesmo do Japão. Então, assim, não é um período de trevas, é um período muito luminoso, né? E eu acho que trevas é o que a gente está vivendo agora. Infelizmente. Principalmente num país que a gente conhece muito bem. Né? Pois é. Bom, muito obrigado. Obrigada a você. Tá? Muito obrigado por aceitar o meu convite, por ter preparado essa live com tanto carinho, por ter me tratado esse período em que a gente conversou com tanto carinho, ter me dado liberdade para te fazer perguntas, me responder as coisas que Antes de eu te falar para você se divulgar, pessoal, já de antemão convido vocês para lá no que vem. Quarta-feira, 8 da noite, eu vou receber a Zimbrão para conversar sobre o bruxinho mais querido do mundo, Harry Potter. Drica, você quer mandar algum recado? Faz propaganda do seu livro. Pois gente. O recado que eu falo é estudem bastante a Idade Média. Ela não é esse bicho de 7 cabeças. É riquíssima, abrangente, cheia de curiosidades, coisas muito legais. Cada pesquisa que eu faço para um livro, eu aprendo cada vez mais. O meu próximo livro, Corações Sombrios, é ambientado na Sicília medieval, que era um lugar maravilhoso à época, né? Foi um dos carros-chefes do que se chama Pequeno Renascimento, no século XII. E ele vai ser lançado tanto no formato e-book, na Amazon, né, para quem tem o Kindle, quanto em formato físico, né? Eu sou autora independente, então vai ser lançado também no portal da Amazon. Toda a minha série de livros está lá, disponível para Kindle, né? Meu Instagram está aqui, Drica Bitarello, _autora, né? Vocês me seguem no Facebook. E eu espero que a gente possa fazer mais lives como essa, que já está todo mundo falando aqui, Barco outra parte, porque realmente o assunto é muito extenso. Eu fiz umas anotações para enxugar ao máximo, mas é muita coisa legal para a gente conversar. Verdade, é verdade. Vamos fazer, tá bom? Vamos, meu bem, sim. Um grande beijo. Manda aí beijo, um abraço pros tios, pro Lucas, pro Ives, pros enteados. Tá jóia? Mando sim, te amo muito. Também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.